Primeira história: a floresta e mansão dos sussurros infinitos. No coração de uma floresta densa e esquecida pelo tempo, ergue-se a imponente mansão Blackwood. Dizem que suas paredes de pedra fria e seus salões empoeirados ecoam com sussurros que não pertencem a este mundo. A história que a cerca é um emaranhado de tragédias e mistérios, desde o desaparecimento inexplicável de seus antigos proprietários até os relatos de aparições fantasmagóricas vagando pelos corredores na calada da noite. Moradores das redondezas evitam o local a todo custo, e aqueles que ousaram se aproximar relatam uma sensação opressora de angústia e a constante impressão de serem observados por olhos invisíveis. As lendas locais narram que a família Blackwood, outrora rica e influente, foi consumida por uma maldição ancestral. Um pacto sombrio, selado em tempos remotos, teria lançado uma sombra eterna sobre a propriedade, aprisionando as almas daqueles que ali viveram em um ciclo interminável de sofrimento. Testemunhas juram ter ouvido lamentos lancinantes, vindos do interior da mansão, mesmo em noites de vento calmo, e alguns afirmam ter visto figuras sombrias espreitando nas janelas quebradas, como se estivessem presas em uma eterna vigília. Um grupo de jovens aventureiros, movidos pela curiosidade e pelo desejo de desvendar os segredos da mansão Blackwood, decidiu passar uma noite em seus aposentos abandonados. Munidos de câmeras e gravadores, eles planejavam documentar qualquer fenômeno paranormal que pudessem encontrar. No início da noite, tudo parecia calmo, mas à medida que as horas avançavam, uma atmosfera fria e pesada começou a se instalar, acompanhada de ruídos estranhos que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. De repente, sussurros indistintos começaram a preencher o ar, tornando-se cada vez mais altos e inteligíveis. Os jovens tentavam identificar a origem das vozes, mas elas pareciam emanar das próprias paredes, sussurrando nomes e frases incompreensíveis. Um dos integrantes do grupo sentiu um toque gelado em seu ombro, virando-se rapidamente para não encontrar nada além da escuridão. O pânico começou a se instaurar quando portas se abriram sozinhas e sombras dançavam nos cantos dos cômodos. O ápice do terror ocorreu quando uma figura espectral, pálida e translúcida, surgiu no final de um longo corredor. Seus olhos vazios pareciam fitar os intrusos com uma tristeza profunda e perturbadora. Um grito coletivo ecoou pela mansão enquanto os jovens corriam desesperadamente em busca de uma saída, sentindo a presença fria os perseguir a cada passo. Aquela noite fatídica deixou marcas profundas em suas vidas, e nenhum deles jamais ousou se aproximar novamente da mansão dos sussurros infinitos. Os relatos daqueles que sobreviveram à noite na mansão são consistentes em um ponto: a sensação de que as almas presas ali não desejam ser perturbadas, e farão de tudo para afastar os intrusos. A energia sombria que emana da propriedade parece se intensificar com a presença de estranhos, como se a própria casa estivesse viva e consciente de sua maldição. Até hoje, a mansão Blackwood permanece abandonada, um monumento silencioso a horrores indizíveis, um lugar onde os sussurros do passado ecoam para sempre. A polícia local já recebeu inúmeras denúncias de atividades paranormais na área, mas nenhuma investigação jamais conseguiu desvendar a verdade por trás das lendas. Muitos acreditam que a mansão Blackwood é um portal para outra dimensão, um lugar onde o véu entre os mundos se tornou tênue, permitindo que entidades sombrias transitem livremente. A simples menção do nome da mansão é suficiente para causar arrepios em quem conhece sua história macabra. Portanto, se algum dia você se encontrar nas proximidades da floresta esquecida e avistar a silhueta imponente da mansão Blackwood entre as árvores, siga o conselho dos moradores locais. Continue seu caminho.
Deixe que os sussurros infinitos continuem ecoando em seus corredores vazios, guardando os segredos sombrios de um passado que jamais encontrará paz. A curiosidade pode ser fatal quando se trata dos rastros do medo. Segunda história, o quarto. Proibido da velha casa em uma pequena cidade pacata, aninhada entre colinas verdejantes, existe uma velha casa de madeira que carrega consigo uma aura de mistério e temor. Por gerações, os moradores locais sussurram sobre o quarto proibido no sótão, um lugar selado e esquecido onde eventos terríveis teriam ocorrido há muitos anos. A história conta que uma jovem mulher, atormentada por uma doença misteriosa, foi isolada naquele quarto e ali encontrou um fim trágico e solitário. Após a morte da jovem, o quarto foi trancado e nunca mais aberto. Os proprietários seguintes da casa sempre fizeram questão de evitar o sótão, sentindo uma presença fria e perturbadora emanar daquele espaço. Objetos se moviam sozinhos nos andares inferiores. Portas rangiam sem vento e sussurros tênues podiam ser ouvidos à noite, como se a alma da jovem ainda vagasse pelos cômodos, presa à dor de seu sofrimento. Uma nova família, recém-chegada à cidade e desconhecedora das lendas locais, decidiu comprar a velha casa. Atraídos pelo preço acessível e pelo charme rústico da construção, eles não deram ouvidos aos avisos dos vizinhos mais antigos. Logo nos primeiros dias, começaram a presenciar fenômenos estranhos, sombras fugazes nos cantos dos olhos, a sensação de serem observados e um frio inexplicável que persistia mesmo nos dias mais quentes. A filha mais nova da família, uma menina curiosa e aventureira chamada Lily, sentiu-se particularmente atraída pelo sótão. Intrigada pela porta trancada no final do corredor do andar superior, ela perguntava constantemente aos pais sobre o que havia lá dentro. Seus pais, tentando proteger a filha das histórias sombrias, inventavam desculpas e proibiam Lily de se aproximar da porta. No entanto, a curiosidade da menina só aumentava. Um dia, enquanto seus pais estavam fora, Lily encontrou a chave do sótão escondida em uma gaveta antiga. Ignorando as vozes de sua intuição, ela subiu as escadas rangentes e destrancou a porta proibida. O quarto estava empoeirado e escuro, com teias de aranha por todos os cantos. Uma velha cama de ferro enferrujada ficava no centro do cômodo e uma boneca de porcelana quebrada jazia em um canto. Uma atmosfera pesada e sufocante pairava no ar. De repente, Lily ouviu um sussurro suave chamando seu nome. Assustada, ela se virou, mas não viu ninguém. O sussurro se repetiu, mais perto desta vez, e Lily sentiu um toque gelado em sua mão. Uma figura translúcida começou a se materializar no canto do quarto. A imagem pálida de uma jovem mulher com um olhar triste e vazio. Lily gritou e correu para fora do quarto, trancando a porta atrás de si. A partir daquele dia, os fenômenos na casa se intensificaram. A família passou a ouvir choros e lamentos vindos do sótão e a figura da jovem começou a aparecer em outros cômodos, sempre com um semblante melancólico. Desesperados, eles procuraram a ajuda de especialistas em atividades paranormais, que confirmaram a presença de uma energia sombria ligada ao quarto proibido. A alma da jovem estava presa ali, revivendo eternamente seu sofrimento. A família acabou abandonando a casa, deixando para trás os horrores que ali presenciaram. A velha casa de madeira permanece até hoje, um lembrete sombrio de que alguns segredos é melhor que permaneçam trancados. O quarto proibido continua selado, guardando a tristeza e o terror de uma alma atormentada, um dos muitos rastros do medo que assombram nosso mundo. Terceira história. Os olhos na escuridão do porão em.
Uma rua tranquila de um subúrbio aparentemente normal, existe uma casa antiga com um porão úmido e escuro que esconde segredos perturbadores. Os antigos moradores sempre evitaram descer as escadas de madeira que levavam ao subsolo, relatando uma sensação constante de desconforto e a estranha impressão de serem observados por algo invisível. A história que pairava sobre o porão era vaga, envolta em boatos de rituais macabros e desaparecimentos inexplicáveis que teriam ocorrido ali décadas atrás. Um jovem casal, Sarah e Mark, comprou a casa a um preço incrivelmente baixo, ignorando os avisos sutis dos vizinhos sobre a má reputação do local. Ansiosos para reformar a casa e construir seu lar, eles logo se depararam com a porta trancada que dava acesso ao porão. A fechadura enferrujada e a madeira carcomida pareciam selar um passado sombrio que eles prefeririam não desenterrar. Dane-se. Entanto, a curiosidade de Mark acabou prevalecendo. Com alguma dificuldade, Mark conseguiu arrombar a fechadura e abrir a porta do porão. Uma onda de ar frio e um cheiro de mofo e terra úmida invadiram o ambiente. A escuridão era quase palpável, e a única luz que entrava vinha fraca e hesitante da pequena janela gradeada no alto da parede. Mark desceu as escadas com cautela, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Sarah permaneceu no topo, observando apreensivamente. À medida que Mark se aprofundava na escuridão, seus olhos começaram a se acostumar com a penumbra. Ele pôde distinguir vagamente algumas prateleiras empoeiradas, caixas antigas e ferramentas enferrujadas. De repente, ele sentiu um calafrio intenso e a nuca começou a formigar, a sensação inconfundível de estar sendo observado. Ele se virou rapidamente, mas não viu nada além de sombras dançando nas paredes. A sensação persistiu, tornando-se cada vez mais forte. Mark começou a ouvir pequenos ruídos, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Ele acendeu a lanterna do celular e iluminou o ambiente, mas o feixe de luz apenas revelava a vastidão escura do porão. Foi então que ele viu 2 pontos vermelhos brilhantes, como olhos, fixos nele na escuridão. Estavam pairando a uma altura inexplicável, sem corpo visível. O terror invadiu Mark como uma onda gelada. Ele tentou gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. Os olhos vermelhos pareciam se aproximar lentamente, emanando uma aura de maldade pura e intensa. Quarta história. O balanço fantasma do jardim, em um bairro arborizado e tranquilo, uma casa de tijolos aparentava ser um lar acolhedor e feliz. No entanto, um detalhe peculiar no Jardim dos Fundos sempre causou um certo desconforto entre os moradores locais. Um velho balanço de madeira que parecia se mover sozinho, mesmo em dias sem vento. A história que circulava era a de uma criança que teria sofrido um acidente fatal enquanto brincava no balanço muitos anos atrás. Os proprietários da casa, uma família com 2 crianças pequenas, inicialmente não deram muita importância aos boatos. Achavam que eram apenas superstições sem fundamento. No entanto, logo começaram a presenciar os estranhos movimentos do balanço. Às vezes, ele balançava suavemente para frente e para trás, como se alguém estivesse sentado nele, mesmo quando não havia brisa alguma. Outras vezes, o movimento era mais intenso e errático, como se uma força invisível o impulsionasse com raiva. As crianças da família, curiosas e inocentes, ficaram fascinadas pelo balanço que se movia sozinho. Eles tentavam se aproximar, mas seus pais os impediam, sentindo um pressentimento sombrio em relação àquele objeto. Uma noite, a filha mais velha, Sofia, acordou no meio da madrugada e olhou pela janela do seu quarto. Para seu espanto, viu uma figura pálida e translúcida sentada no balanço, balançando lentamente sob a luz do luar.
Sofia acordou seus pais, que correram para o jardim, mas a figura havia desaparecido. O balanço estava parado, imóvel. Eles tentaram racionalizar o que Sofia havia visto, atribuindo a um sonho ou a um truque da luz. No entanto, nos dias seguintes, os fenômenos se intensificaram. O balanço começou a se mover com mais frequência e de forma mais perturbadora, às vezes emitindo um rangido agudo e inexplicável. Uma tarde, enquanto brincava no jardim, o filho mais novo da família, Lucas, afirmou ter ouvido uma voz suave chamando seu nome vindo da direção do balanço. Assustado, ele correu para dentro de casa, pálido e trêmulo. Os pais, cada vez mais perturbados pelos eventos inexplicáveis, decidiram procurar a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O especialista, após investigar a história da casa e presenciar o movimento inexplicável do balanço, concluiu que havia uma energia residual ligada ao local, possivelmente a alma da criança que havia morrido ali. Ele explicou que o balanço poderia estar atuando como um foco dessa energia, manifestando a presença do espírito de forma visível e audível. A família, aterrorizada com a possibilidade de uma presença fantasmagórica em seu jardim, decidiu remover o balanço. Assim que as velhas correntes foram cortadas e a madeira carcomida foi retirada, os movimentos cessaram. A atmosfera na casa pareceu se aliviar e a sensação de desconforto desapareceu. O jardim voltou a ser um lugar tranquilo, mas a lembrança do balanço fantasma permaneceu como um conto arrepiante. Mais um dos intrigantes rastros do medo que nos fazem questionar a linha entre o visível e o invisível. Quinta história. 1. Quadro que observava no corredor em um apartamento antigo, com paredes altas e janelas amplas. Um casal jovem e apaixonado, Pedro e Ana, decidiu construir seu ninho de amor. O apartamento tinha um charme vintage inegável, mas um objeto em particular sempre causou um leve desconforto em Ana. Um retrato antigo pendurado no corredor. A pintura retratava um homem de semblante sério e olhar penetrante, que parecia seguir os observadores com seus olhos escuros. Pedro, mais cético, achava que era apenas a imaginação de Ana. Ele gostava do quadro, considerando-o uma peça de arte interessante com um toque de mistério. No entanto, Ana sentia um arrepio sempre que passava pelo retrato, a impressão de estar sendo constantemente vigiada. Às vezes, ela jurava que a expressão do homem no quadro mudava sutilmente, tornando-se mais sombria ou até mesmo levemente irônica. Com o tempo, Ana começou a evitar o corredor, preferindo usar outros caminhos dentro do apartamento para não ter que cruzar o olhar com o homem do quadro. Ela tentou convencer Pedro a se livrar da pintura, mas ele resistia, argumentando que não havia nada de estranho nela. A tensão começou a crescer entre o casal por causa do objeto perturbador. Uma noite, Ana acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha. Ela olhou para o corredor e viu o retrato sob a luz fraca da lua. Para seu horror, a figura do homem parecia ter se movido dentro da moldura. Seus olhos estavam fixos nela e um leve sorriso macabro curvava seus lábios. Ana gritou, acordando Pedro, que correu assustado para o corredor. No entanto, ao acender a luz, o retrato parecia normal. O homem com sua expressão séria de sempre. Pedro tentou acalmar Ana, dizendo que ela havia tido um pesadelo. Mas a partir daquela noite, os fenômenos se tornaram mais evidentes. Objetos próximos ao quadro caíam inexplicavelmente, e sussurros tênues podiam ser ouvidos no corredor durante a noite. Ana se recusava a ficar sozinha no apartamento, e o medo constante começou a afetar sua saúde e seu relacionamento com Pedro. Desesperados, eles decidiram pesquisar sobre a história do apartamento e descobriram que um antigo morador, um homem solitário e excêntrico, havia falecido ali muitos anos atrás.
Um retrato dele havia sido encontrado no apartamento após sua morte e permanecido ali desde então. Vizinhos relataram que o homem era conhecido por seu comportamento estranho e por ter um olhar fixo e perturbador. Intrigados, Pedro e Ana decidiram levar o quadro a um especialista em arte para tentar descobrir mais sobre sua origem. O especialista examinou a pintura com cuidado e constatou que era uma obra antiga, mas não encontrou nada de incomum em sua composição ou história. No entanto, ao manusear o quadro, ele teve uma sensação inexplicável de mal-estar, como se estivesse sendo observado por algo invisível. Finalmente, Pedro cedeu aos apelos de Ana e concordou em se livrar do retrato. Assim que o quadro foi retirado da parede, uma sensação de alívio invadiu o apartamento. A atmosfera pesada desapareceu, os ruídos cessaram e Ana voltou a se sentir segura em sua própria casa. O retrato que observava no corredor se tornou uma lembrança sombria de que, às vezes, objetos inanimados podem carregar consigo energias inexplicáveis, deixando seus próprios rastros do medo em nosso mundo. Se você gostou de desvendar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal Rastros do Medo para não perder nenhuma de nossas futuras explorações do inexplicável. E não vá embora ainda. Tem mais um vídeo assustador esperando por você aqui na tela. Clique e continue nos Rastros do Medo.